Se você pegar a versão original do filme Dumbo, que provavelmente você já viu, que foi lançada lá em 1941, e comparar com a versão que existe disponível atualmente na Disney Plus, você vai perceber que existem algumas cenas do filme original que foram cortadas. E essa história do corte das cenas pode acabar indo parar em questão de vestibular. Por quê? Se liga. Fala galera, espero que vocês estejam bem. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Cox, eu sou professor de História. E para te falar sobre essa história das cenas que foram cortadas do filme Dumbo na versão disponível na Disney Plus, eu queria pensar contigo o seguinte: quando você conhece alguém, dificilmente você, ao se apresentar para esse alguém, começa a falar sobre problemas que você teve no passado, problemas de personalidade, coisas ruins que você fez, coisas que não te orgulham. Geralmente, quando a gente se apresenta para alguém novo, principalmente quando a gente quer que essa pessoa se interesse por nós, geralmente o que a maioria das pessoas fazem é mostrar uma versão melhor de si mesmo. Mostrar coisas que agora você considera positivas dentro da tua história. Dificilmente você vai ficar contando tuas derrotas para alguém que você está conhecendo agora e que você quer que goste de você. A Disney está apresentando um serviço novo aqui no Brasil desde o ano passado. Aliás, no mundo, há pouco tempo atrás, desde o lançamento dessa plataforma de streaming da Disney, ela está lançando um serviço novo. E quando você se apresenta a alguém novo e quer conquistar esse alguém, você não fica falando das coisas que você deu uma vacilada no passado. Você tenta apresentar a melhor versão de você, a versão que existe hoje em dia. E com essa analogia, eu acho que fica mais simples de você conseguir entender por que a Disney cortou algumas cenas do Dumbo na versão colocada na plataforma de streaming. Quais foram essas cenas? As cenas que mostram o Dumbo tendo contato com os Skrulls. E quem são esses Skrulls? São aqueles corvos que aparecem no filme do Dumbo. Não sei se você está lembrado do filme original. No filme original, na cena que o Dumbo vai voar, ele tem contato com os corvos, os Skrulls, que são liderados por especialmente um corvo, que era chamado no filme de Jim. E isso fazia com que o nome dele fosse Jim Crow. E foram as cenas com os corvos, foram as cenas do Jim Crow que foram cortadas do filme disponível no streaming. E aí você tá aí do lado se perguntando, tá, mas e daí? Qual o problema de ter um cara chamado Jim Crow? Qual o problema de ter os Skrulls? Bom, cara, se você não conhece a história dos Estados Unidos, realmente você talvez em um primeiro momento não veja problema. Se você conhece a história dos Estados Unidos, aí você vê um pouquinho mais de problemas. Então vamos lá, um pouquinho de história dos Estados Unidos. Lá atrás, anos 1830, um ator norte-americano chamado Thomas Rice criou um personagem chamado Jim Crow. Esse personagem ele era apresentado pelo Thomas Rice, com ele fazendo blackface, né? Então ele pintava o rosto de preto e apresentava um personagem daquilo que na mente dele era uma espécie de estereótipo de um escravo nos Estados Unidos, um estereótipo de um homem negro nos Estados Unidos. E essa versão do Jim Crow era bastante caracterizada, essa versão do Jim Crow era bastante estereotipada, essa versão do Jim Crow apresentava uma visão bastante depreciativa a partir do olhar desse ator que criou esse personagem. E esse personagem se tornou super famoso em apresentações naqueles anos 30 nos Estados Unidos. Isso fez com que esse termo Jim Crow acabasse se tornando um termo utilizado para se referir a uma espécie de estereótipo negativo para uma população negra nos Estados Unidos. E isso a gente está falando lá de 1830, a gente está falando de uma época onde ainda existia escravidão nos Estados Unidos. Thomas Rice morre em 1860, um ano antes de começar a tal da Guerra de Secessão, a Guerra Civil Norte-Americana, Norte versus Sul, que eu não sei se você lembra, terminou com o fim da escravidão nos Estados Unidos.
E ao fim da escravidão nos Estados Unidos, a gente vai enxergar nos estados do Sul, os estados que antes eram os estados escravistas, os estados que lutaram para manter a escravidão nos Estados Unidos. Nesses estados, após a abolição da escravatura, vão nascer e se espalhar aquelas que ficaram conhecidas na história dos Estados Unidos como as leis Jim Crow. E o que eram as leis Jim Crow? Eram leis de segregação. Eram leis que, depois do fim da escravidão, partiam de uma premissa que dizia: somos separados, mas iguais. E a partir desse princípio dos separados, mas iguais, as leis Jim Crow se espalham pelo sul dos Estados Unidos, estabelecendo o afastamento de brancos e negros em trens, nos ônibus, em restaurantes, teatros. As leis Jim Crow eventualmente desembocaram inclusive na existência de escolas segregadas nos Estados Unidos. Existiam instituições para brancos, instituições para negros, até contra o casamento interracial as leis Jim Crow atuaram. E elas se consolidaram no sul dos Estados Unidos durante um bom espaço de tempo. Como ficaram conhecidas nos Estados Unidos as leis de segregação racial, elas só começaram a cair lá nos anos 50 do século XX, nos anos 60 do século XX, naquele contexto onde o movimento dos direitos civis vai se espalhando e ganhando força nos Estados Unidos. Ou seja, desde o pós-guerra de secessão até quase 100 anos depois, no sul dos Estados Unidos existiam fortes leis de segregação racial. Existiam leis que eram conhecidas como Jim Crow. E aqui eu acho que você percebe o problema do Jim Crow ser o corvo do filme do Dumbo. Jim Crow é um termo super problemático na história dos Estados Unidos. Jim Crow é um termo que não é um termo positivo ao se referir a uma população negra de forma estereotipada. Jim Crow é um termo bastante negativo. E o fato de ter um corvo chamado Jim Crow não é exatamente muito legal. Só que lá em 1941, quando o Dumbo foi lançado, as leis de Jim Crow ainda eram uma regra nos Estados Unidos, elas ainda não tinham acabado nos Estados Unidos. Hoje, quando a Disney olha para esse passado, ela percebe que há um problema nesse passado. E por isso, na plataforma de streaming da Disney, ela lança o Dumbo sem essas cenas, ela lança o Dumbo cortando essas cenas, mostrando que nesse mundo que nós vivemos hoje, esse tipo de situação não é exatamente aceita mais. Então, quando a gente pensa nos vestibulares, é muito interessante a gente imaginar que facilmente uma questão poderia abordar essa mudança de postura da Disney, que lá atrás lança um filme com o Jim Crow e hoje em dia corta essas cenas ao lançar a sua plataforma de streaming. E aí um vestibular pode muito bem pegar essa história para refletir sobre ou os dias atuais na história dos Estados Unidos, dias onde movimentos como, por exemplo, Black Lives Matter pressionam e ganham uma notoriedade grandiosa, fazendo com que esse tipo de cena de fato não seja aceito. E também uma questãozinha poderia refletir sobre os tempos da época do lançamento do filme Dumbo. Como eram esses Estados Unidos naquela época? Inclusive, para não ficar só no poderia ser assim, poderia ser assado, eu preparei uma questãozinha inédita, criei aqui uma questãozinha inédita no modelo da prova da UERJ, aqui no Rio de Janeiro, para você dar uma olhada comigo como isso poderia cair. Se você vai fazer o UERJ, maravilhoso, você já tem uma questão bem no estilo da prova que você vai fazer. Se você não vai fazer o UERJ, com certeza a questão também vai ser útil, porque vestibulares em geral acabam adotando linhas de cobrança que de certa forma se aproximam muitas vezes. Então vamos lá. Uma questãozinha que eu criei aqui para você ver como essa história da Disney Plus, do Dumbo, poderiam aparecer num vestibular. Olha só. Para o streaming, Disney vai cortar uma cena de Dumbo acusada de racismo. A Disney planeja abrir o seu baú de tesouros para encher o catálogo do serviço de streaming Disney Plus, mas nem todas as partes da história do estúdio estarão disponíveis na plataforma. Segundo o site The Hollywood Reporter, uma cena polêmica de Dumbo, o original, de 1941, será cortada do filme. Trata-se do momento em que Dumbo se encontra
com um grupo de corvos, em inglês, crows, liderado por um personagem chamado Jim. O nome Jim Crow é emprestado de um personagem popular no século XIX, usado para fazer piadas e reforçar estereótipos negativos sobre pessoas negras. E aí o comando da questão diz assim: em 2010, o serviço de streaming Disney Plus foi lançado no Brasil. Na plataforma, cenas existentes na versão original de Dumbo, lançada em 1941, foram cortadas. No contexto do lançamento da versão original, com a presença do personagem Jim Crow, a sociedade norte-americana experimentava ou seja, o que existia na sociedade norte-americana no momento do lançamento do filme original do Dumbo. A letra A diz assim: a igualdade entre cidadãos norte-americanos. Letra B, a censura nas artes cinematográficas. Letra C, a eliminação de preceitos discriminatórios. E a letra D, a existência de leis segregacionistas. Depois de você ouvir essa história toda que eu falei, fica fácil de você chegar no gabarito. Estamos na década de 40, ainda existem leis segregacionistas nos Estados Unidos, com certeza é a letra D o gabarito. As leis Jim Crow existentes naquela época são a resposta à nossa questão. Se você não tivesse me ouvido falar sobre isso tudo agora, aí você ia ter que fazer um pensamento um pouquinho mais amplo. O que está rolando na década de 40 nos Estados Unidos, quem é Jim Crow, que termo é esse, tudo mais, papapá. Mas, depois de ouvir isso tudo, fica um pouco mais tranquilo. Inclusive, meu desejo é esse. Depois de assistir esse vídeo, depois de ouvir essa história, se aparecer uma questãozinha no vestibular falando sobre essa história do Dumbo, você facilmente consiga responder. Há pouco tempo atrás, aqui a UERJ no Rio de Janeiro botou na prova discursiva uma questãozinha falando do filme Frozen, falando da Branca de Neve dos Sete Anões. A UERJ especificamente gosta de pegar o cinema para trabalhar algumas questões e criar algumas questões. Isso, inclusive, está no edital da prova discursiva da UERJ, né? O papel do cinema e tudo mais na história. Então, vale muito a pena você ficar de olho nessa história do Dumbo, nessa história do Jim Crow, nessa história das leis segregacionistas nos Estados Unidos. Vai que aparece no teu vestibular. E se você quiser salvar essa questãozinha para você treinar depois, para você dar uma olhada depois, eu estou disponibilizando essa questão lá no meu Instagram. Vou deixar o link aqui embaixo para você clicar aí direto para ela. Salva aí para você dar uma olhada mais uma vez quando você quiser. Espero que tenha sido útil essa conversa. Um beijo grande e até uma próxima. Tchau, tchau, meu povo.